Oi, meu nome é Beatriz Gurgel, artista, administradora e arte educadora. Meu nome é Mel Andrade, artista, professora e pesquisadora. E você está ouvindo agora o podcast Vamos Falar sobre Arte Contemporânea, que nasce do desejo de discutir sobre arte contemporânea a partir das nossas leituras enquanto artistas. Nessa nova temporada, o nosso foco será em experiências de arte e educação, na sua diversidade de formatos e metodologias. A gente vê uma imagem de um espaço, uma sala, aparentemente. Na parte de baixo, a gente tem um piso de taco de madeira. Na parte de cima, a gente tem uma parede branca que tem alguns quadros. No centro dessa imagem, a gente tem uma cadeira de balanço azul. Em cima dessa cadeira de balanço tem um chapéu, e desse chapéu saem várias fitas que descem até o chão. Parece o formato de um corpo, assim, sentado em cima dessa cadeira. Nas laterais direita e esquerda da imagem, a gente vê alguns materiais. Na lateral esquerda, a gente vê como se fosse um pedacinho de um cavalete, e na lateral direita, a gente vê uma estante com alguns materiais, como madeiras, tem um banco. E é isso. E na nossa segunda imagem, a gente tem uma base muito parecida com a primeira imagem. A gente tem um piso de taco, um piso de madeira, uma parede que a linha do piso dessa parede ela tá em diagonal e ela é uma parede bem branca. Na parte superior, a gente vê também alguns quadros, com formas orgânicas, eh, tons de rosa, tons de vermelho, verde, cinzas. Na parte, inferior esquerda da imagem, a gente vê uma mesa de madeira com alguns materiais, telas, tintas, a gente vê uma luminária de mesas acesa. Próximo a essa mesa de madeira, a gente vê um carrinho preto, como se fosse uma estante, com 3 andares. E todos os andares a gente tem uma mistura de materiais, então a gente vai ter pincéis, godês, potes de tinta, saco pendurado. Na parte direita da imagem, a gente também tem um pedaço de um cavalete, né, a gente vê metade de uma estrutura de um cavalete de madeira. E atrás do cavalete de madeira, a gente vê a imagem de uma geladeira branca, e em cima dessa geladeira a gente tem um tecido colorido e alguns potes de tinta, potes com tinta amarela, azul, branco, vermelho. E aí eu acho muito interessante que as 2 imagens que a gente trouxe para fazer a leitura hoje, são imagens respectivas do ateliê, né, do Diego e da Camila, que são os nossos convidados de hoje. A Camila Sombra é uma artista visual de Fortaleza, que investiga o cansaço e o adoecimento do corpo na contemporaneidade, usando linguagens como pintura, desenho, videoarte e instalação. E o Diego é artista e pesquisador, nascido na periferia da Calcaia e que atua com desenho, fotografia, instalação, vídeo e pintura. A sua pesquisa investiga relações sobre sociedade, natureza e expansão urbana, especialmente a partir das transformações provocadas pelo mercado imobiliário. E aí um dado interessante é que hoje em dia os dois têm ateliês no mesmo prédio, que é um prédio aqui em Fortaleza, que aí eu acho que a gente pode convidar os meninos para contarem um pouco mais desse espaço, né? E aí eu acho que é isso, né, tem um dado que vai unir as 2 imagens que a gente trouxe para a leitura, que a estrutura base, né, de onde estão, esses ateliês, indicam que eles estão no mesmo espaço, né, assim, a estrutura do piso de taco, de madeira, né, as paredes brancas, elas estão muito em em diálogo. E quando coloca, né, aqui pra gente, na nossa tela, a gente colocou as 2 imagens uma do lado da outra. E aí parece realmente a continuidade de um mesmo espaço, como se vocês estivessem habitando o mesmo espaço, né. Pra gente ver como, a lógica, assim, do ateliê, ela parece ser sempre uma lógica tão mista e tão de colagem,
que as 2 imagens eu vou fazer um print e vou mandar pra vocês depois, assim, as 2 imagens parece que elas estão no mesmo ambiente. E aí, gente, a gente queria, assim, começar essa conversa pensando por que, né, escolher ter um ateliê fora de casa. Primeiro, quero agradecer o convite para participar desse podcast, dessa conversa bem importante sobre os diversos formatos também de ateliê, né? Que a gente está conversando aqui, como foi dito, baseado nas imagens que a gente mandou, que parece que os ateliês são uma continuidade um do outro, que eles habitam o mesmo espaço. De fato, eles habitam uma estrutura muito similar, né? Nós somos vizinhos de ateliê, no Palácio do Progresso, que é um prédio modernista aqui do centro. Mas é importante pensar que existem inúmeras configurações e possibilidades de ateliê, né? Esse é um dos tipos de possibilidades, né? Um ateliê que funciona fora de casa, que tem uma certa estrutura, né? E aí, respondendo à pergunta da Mel sobre a importância de ter um ateliê fora de casa e o porquê disso, talvez seja uma conversa até longa, mas vou tentar ser um pouco breve assim, né? A gente sabe que muitos artistas, quando se pensa, sobretudo na questão do ateliê, a gente vive um processo de sucateamento também da produção, né? Inclusive do trabalho da gente. Muitos artistas, inclusive foi o meu caso, iniciam o trabalho de produção e pesquisa em casa, no quarto, ou numa sala, ou em algum cômodo que esteja disponível na casa, enfim. Então o trabalho vai coabitar a vida pessoal do artista também, né? Inclusive dividir com a família, com quem habita aquela casa. Mas, e aí é super difícil, porque manter um ateliê fora de casa também é um grande desafio, né? Eu consegui ter esse ateliê aqui nesse prédio, né? O Pocinho, na verdade, ele já existe há quase 10 anos, desde que o Sérgio Gurgel chegou aqui, né? Ele trabalhava com outra coisa e depois se dedicou somente ao trabalho de artista. E aí, depois outras pessoas foram chegando, e alugando uma sala aqui, ocupando esse espaço, e aí eu estou aqui há 5 anos, né? Agora em fevereiro fez 5 anos que eu estou aqui, e só foi possível graças a uma política pública, né? Porque ao longo desse tempo todo, de trabalhar em casa, de muitas vezes trabalhar também em outros espaços, porque o ateliê também não é só o espaço físico, né? Para alguns artistas, a depender da pesquisa, da proposta e do contexto, o ateliê pode ser qualquer lugar do mundo. Tem artistas que dizem que o ateliê é um computador. De repente, um artista cuja pesquisa explora uma mídia de fotografia, de vídeo ou de performance, né? Então, projetar aquilo, desenvolver e pesquisar, talvez passe muito mais por esse equipamento, por esse dispositivo que é o computador. E tem artistas, por exemplo, num trabalho comissionado, né, necessitam alugar um espaço por temporada. Então, para aquele trabalho específico, né, ele vai ser desenvolvido naquele lugar que vai ser ocupado naquele momento. Mas, como eu necessitava muito de expandir, né, a minha pesquisa em vários sentidos, não só no que diz respeito às dimensões, mas às possibilidades, às experimentações, visto que eu trabalho com diversas linguagens, e explorando diversos materiais diferentes, né? Nem sempre eu estou produzindo baseado numa técnica ou uma linguagem convencional. Estou sempre incorporando elementos do cotidiano. Agora, imagina você pegar coisas da rua, como as faixas de ráfia, e levar para casa, para dentro de casa, para fazer uma higienização, para ver como é que eu vou explorar as possibilidades desse material. Então, esbarrava numa dificuldade muito grande, né? Que não é só de desenvolver, mas como manter também os trabalhos naquele espaço que não é pensado para isso. Então, o ateliê veio para suprir essa necessidade e só foi possível, como eu disse antes, a uma política pública, né? Foi graças a um edital emergencial da pandemia. Eu morava no Rio, passei 3 anos lá, de 2017 a 2020, e quando eu volto para cá, né, surgiram alguns editais emergenciais e um deles era de aquisição de obras. E aí eu fui contemplado nesse edital e com esse fomento eu pude investir no ateliê, como não tinha como comprovar renda,
eu negociei, paguei 1 ano de ateliê, paguei 1 ano de aluguel para ver como é que isso ia funcionar, né. E aí estou aqui há 5 anos, então o trabalho ganha outra dimensão, porque também você consegue receber outras pessoas, né, e aí o espaço passa a ser muito mais que um ateliê, é um espaço de formação também. Visto que não só para o artista que está pesquisando, descobrindo as possibilidades dos materiais, ele pode incorporar muito mais coisas, né, mas ele pode receber, outros agentes também que trabalham ali no sistema de arte, como curadores, críticos, galeristas, outros artistas, né, e aí envolve muito uma questão de diálogo também, que não acontece muitas vezes no ateliê aqui a casa, como também você pode receber grupos de estudantes, né, de cursos de acompanhamento, estudantes de cursos universitários, né. Então, ganha essa importância por isso, assim. E aí tem, talvez, uma consciência de que o trabalho ou a sua atuação se torne muito mais profissional, assim. Eu não sei se eu concordo muito, porque o artista que também trabalha em casa não deixa de ser profissional, porque ele não tem essa estrutura, né. Então, o trabalho ganha outra dimensão, lógico, né, ele pode circular melhor, então o público acessa muito mais o trabalho no estado de processo, do que no ateliê que funciona em casa, né. Eu lembrei, enquanto tu falava, Diego, eh, enfim, a gente vem de uma cultura muito forte, né, também por conta desse sucateamento, como tu colocou, né, de muitas vezes a gente não ter esse fomento, esse acesso financeiro para a gente conseguir ter esse outro espaço. E aí eu lembrei de que, durante muito tempo, assim, a gente for pensar aqui, né, em Fortaleza, e pensar Brasil mesmo, a maioria dos ateliês, eles eram em casa, né. E aí, em contrapartida, quando a gente vai ver, por exemplo, artistas do Japão, né, eu tenho essa referência principal, assim, do Japão, de ter esses espaços, e aí eu fiquei pensando nisso por conta do Pocinho. De que até, assim, década de 90, anos 2000, já existiam esses espaços coletivos, né, por exemplo, um grande galpão com salas diversas ou espaços segmentados e que as pessoas, dividiam esses espaços para serem seus ateliês, né, então as pessoas saíam de casa, tinham essa rotina, e aí numa lógica também, né, para pensar essa relação com o trabalho, né, de sair de casa para trabalhar, né. E aí eu fiquei lembrando disso, porque, eu acho que quando a gente vai pensar o Pocinho, ele tem um pouco isso também, assim, de ser esse lugar, apesar de, né, da gente conhecer o prédio, eu acho que inclusive poucas pessoas, acho que a pessoa que não é da arte, assim, do meio, ela talvez conheça o prédio do Pocinho como um prédio, administrativo, né, com salas, enfim, consultórios médicos, de diversas coisas. E aí vocês chegarem nesse espaço e mexerem também um pouco com essa estrutura, com a rotina do lugar, porque tá todo mundo em andares diferentes, né, assim, tem gente em vários andares. E aí eu fiquei curiosa também, assim, pra saber como é que vocês se relacionam nessa lógica coletiva, assim. Como é que, como é que vira, né, assim, porque é isso, se a gente vai pensar e tentar mapear, tá todo mundo, cada um, assim, num ponto, né, numa sala, não tem um andar, que é o andar do que é o pocinho dos ateliês, né. E que inclusive nas visitas que vocês fazem, né, nas aberturas, que abrem os ateliês para as pessoas poderem ver, a gente, tem uma coisa assim uma coisa meio aventura, assim, não, e ai, qual é o número, qual é o andar, e pega elevador e não sei o quê. E isso também é muito legal, né, e aí eu fico pensando curiosa, assim, para saber como é que vocês vão estabelecendo essas relações entre vocês, enquanto coletivo, né, e aí coletivo não enquanto um coletivo Pocinho, né, mas entre vocês mesmos, assim. Né, para quem está ouvindo a gente entender, a gente está falando sobre um prédio comercial que fica no centro de Fortaleza, num lugar bem movimentado, com muitos andares. Esses andares são repletos de, enfim, serviços gerais. Tem como fazer chave, eu já fui buscar a carteirinha lá, tem como cortar o cabelo, são várias coisas. E dentre esses andares existem esses artistas que começaram a ocupar para utilizar dos seus ateliês. Inclusive é belíssimo assim, a localização, né? A gente tem uma vista bonita que dá para ver a catedral, tem como ver a praia, é um espaço legal, interessante, mas que tem toda essa dinâmica.
e que os meninos fazem esse rolê de abrir as portas acho que não só nos dias de evento, né? Deve ter esse fluxo que é um fluxo constante, inclusive ouvindo vocês falarem. Eu lembrei que, por exemplo, tem editais como o Salão de Abril que pediam, né? Agora, recente, acho que eles retiraram isso, mas pediam uma visita do curador no ateliê do artista. E que eu lembro que a primeira vez que eu ouvi isso, eu fiquei assim, uai, vou trazer aqui no quarto de casa? Como é isso? Assim, porque a realidade de boa parte dos artistas da cidade é isso, né? Assim, se eu tirar o blue aqui da minha câmera, vocês vão ver que tem umas máscaras, tem umas coisas penduradas. Isso é meu quarto, né? A gente vai coabitando com esses seres que vão lidando também com a minha mãe, né? Que tem uma relação, que vão se relacionando e convivendo com esse trabalho também. Então eu lembro que quando eu via esses editais, eu achava uma coisa meio tipo, gente, mas né, quem tá nesses espaços e aí vê esse processo que foi construindo. Você falou de um processo que aconteceu na pandemia, e lembrei, inclusive, Mel, que a gente chegou a habitar durante o momento da pandemia também um espaço de ateliê Verdade. coletivo. Mulher, era Bruta Flow, né? A gente habitou a Bruta Flow justamente no período da pandemia. Foi mesmo. Acho que a pandemia foi muito violenta em muitos sentidos, né? E aí acho que a gente encontrava também as nossas estratégias de sobrevivência, tiveram editais que ajudaram essas coisas a acontecerem, e nesse caso tinha uma necessidade de conseguir continuar uma produção em meio a ter que estar trancafiado dentro de casa. Então tinha esse ateliê que virou um escritório e refúgio que às vezes a gente se encontrava, ia tomar um café, ia planejar coisa do podcast lá também, e encontrou, enfim, uma forma de continuar trabalhando e fazendo fiz live, fiz coisas que as escolas faziam, né, para entrevistar os artistas. Fui lembrando dessa história, assim, te ouvindo falar. Fechei o meu parênteses. Uhum. Eu queria comentar sobre esse processo seletivo que tu citou aí, inclusive, mais especificamente o Salão de Abril, porque eu participei de um desses processos, acho que em 2005. Logo depois que eu comecei a produzir, eu já tinha entrado na faculdade em 2004 e comecei a produzir em 2005, né? Para os artistas que não tinham um ateliê fora de casa, tinha a possibilidade de apresentar um portfólio, né? Tinha um encontro, porque não era uma inscrição que você mandava material, né? Você tinha um encontro com uma das pessoas da comissão de seleção e ela ia ver o seu edital, né? E aí tinha essa sensação de que você saía numa espécie de desvantagem, né? Você não partia do mesmo lugar que todo mundo, né? Os artistas que tinham ateliê poderiam ter uma troca muito mais profunda, né? Talvez mostrar trabalhos mais antigos, que tivessem em processo, e essa compreensão também do trabalho que está ali no espaço expositivo em relação ao que está no processo, no ateliê, é outra, né? Até lembrando um pouco dessa imagem também que eu mandei, que você descreveu que está na cadeira, né? Que corresponde ao corpo, é um trabalho que, na verdade, é uma instalação que fica suspensa no espaço positivo. Mas aqui eu tenho a liberdade de fazer com que ele percorra o espaço da maneira como o espaço pede no momento, assim, né? Eu vivo mudando ele de lugar. Ele está numa parede agora, não está na cadeira, né? Então, o ateliê também é isso, assim. Então, para alguém que está avaliando um trabalho, que está, né, observando esse candidato a uma exposição, a um salão, vai ter outras possibilidades de conhecer e emergir num trabalho muito diferente, talvez, de quem esteja apresentando um portfólio, né? E acho que sobre os outros apontamentos, até sobre a gente estar aqui no Cursinho também, que eu acho que é muito uma afirmação política do artista como trabalhador, né? Porque a gente está saindo de casa e ocupando esse prédio aqui, que tem inúmeros serviços, como vocês citaram, né? Mas assim, o artista lida com muita burocracia também. Inclusive, sair de casa, ter um ateliê fora de casa, não isenta o artista desse processo de precarização, né? Porque ainda assim, talvez você acumule muito mais funções, né? E tem uma jornada dupla, que é a de casa e do ateliê. E aí a burocracia continua, escrever projeto, pesquisar, produzir, receber outros profissionais, receber grupo de estudantes, emitir nota fiscal, planilha,
cronograma, né? Tudo isso é feito no ateliê, assim. Então, nem todo mundo tem assistente ou uma equipe que possa ficar responsável por essa parte, onde você vai muito mais acompanhar do que executar, né? Perfeito. Já dizia o Chico do Queijo, né, eu só queria ser um artista e enfim. Mas bora lá. Eu acho que o Diego fez uma introdução impecável, assim, para falar, tipo, porque a gente está falando de um tipo de ateliê, que é o ateliê fora de casa, mas feito foi falado, o espaço do ateliê, ele é onde o trabalho está acontecendo, é onde o trabalho está sendo desenvolvido, pensado. E para mim, a minha experiência começou com, a ideia de ateliê fora de casa, do jeito que a gente está falando aqui, começou em 2024, com um ateliê coletivo que eu participava chamado Quadro Ateliê, que a gente os 3 tinham muito esse desejo, de dar aulas voltadas para artes, para pintura, organizar oficinas, grupo de estudos, não só nós. E, cara, a ideia era para além da gente ter um espaço para produzir, né, porque antes de lá eu sempre tive produzindo em casa, eu estou agora no meu quarto, então e a ideia de ter um ateliê era muito também nessa proposta de, tipo, poder trazer outras pessoas de fora para dentro, não só outras pessoas dentro do ecossistema criativo, quando a gente vai pensar, curadores, enfim, outros artistas, mas para mim sempre também teve muito o lugar importante de estar fomentando isso enquanto um diálogo mais horizontal, no sentido de, tipo, eu quero, para além de estar mostrando o meu trabalho, de estar aqui colocando as minhas coisas no mundo, eu também quero, ter um espaço que seja possibilidade para outras pessoas estarem chegando, dando suas oficinas, trocando ideia aqui comigo, eu quero estar conhecendo, a arte das outras pessoas também. Então, para mim foi muito nesse sentido também a ideia de inicialmente ter um ateliê, né. Tanto que o meu segundo ateliê, que é o ateliê que eu estou ocupando agora no Pocinho, que eu, na verdade, estou em processo de desocupação, porque assim como o Diego morou no Rio durante alguns anos, eu daqui 2 semanas estou indo para o Rio para focar na minha formação. Vou fazer, um curso no Parque Lage com a Iole de Freitas, que é uma grande pesquisadora, grande artista também. E é isso, eu acho que momentos diferentes, circunstâncias diferentes, mas, o lugar de ateliê é o lugar da gente estar produzindo, estar pensando o trabalho de alguma forma. Um motivo de eu ter ido para os ateliês do Pocinho, de eu ter ido para o prédio do Pocinho, é também um motivo pelo qual eu, primeiro de tudo, comecei a fazer um curso de licenciatura em artes visuais, que para mim é muito mais interessante estar pensando em articular a arte de forma coletiva, né. Para muita gente existe essa coisa que para mim acaba virando um grande mito da produção solitária do artista que se fecha tal qual um eremita e para produzir, tipo, sai da caverna. E para mim fazer arte sempre foi um processo muito diferente disso. Para mim fazer arte sempre foi muito um processo de conversa, sempre foi muito um processo de troca, sempre foi muito um processo de ouvir, de escuta também, de, tipo, tá aberta a tá aprendendo com a experiência dos outros, aprendendo com a jornada e o processo dos outros. E e eu sinto que para mim isso, esse aspecto dessa troca é o que mais tem feito o meu trabalho crescer, assim, durante minha vida toda, é o que mais faz sentido para mim, para estar trabalhando enquanto artista, é também ter esse tipo de troca, seja com outros artistas feito num pocinho, seja, a gente abrindo as portas num evento feito os ateliês abertos que já acontecem há muito tempo. Eu estou no pocinho tem 1 ano, né, mas a movimentação que acontece lá, toda a organização que acontece no Pocinho já é muito anterior a mim, já é muito anterior à minha produção enquanto artista. Então, eu acho que dá uma perspectiva muito diferente também para a gente, se inserir nesses lugares e aprender com a trajetória de outras pessoas que já estão trilhando esse caminho há mais tempo e que tem muito para ensinar e tem muito de aberto também para trocar com a gente que vem dessa geração mais nova. Então, acho que seria meio isso.
estava te ouvindo falar, Camila, e aí é muito massa, né, porque, assim, a gente tá partindo desse lugar, dessa lógica do ateliê do Pocinho, então a gente tem, né, o Diego que tá há mais tempo, você que tá chegando, e quando a gente pensa, assim, nesse lugar de estar aprendendo, de estar vendo como, né, os artistas que estão há mais tempo, que tem esse espaço, né, como é que eles estão, vivendo esse espaço, como é que é essa organização, como é que estão trabalhando com material ou técnica e trocar experiência. E aí eu fico muito, pensando muito, e aí eu acho que a gente até naquela reunião que a gente teve, a gente conversou um pouquinho sobre isso, né, assim, de quando a gente vai pensar nessa lógica do ateliê, ela não é uma é claro que hoje a gente vai na relação com a arte contemporânea, com o mercado de arte, né, a gente vai pensar esse lugar de outra forma, né, mas se a gente vai pensar esses espaços, de uma organização, de oficinas coletivas, né, de onde os artesãos trabalhavam, né, e com pintura, escultura, objetos, etcétera, isso, né, remete Egito Antigo, a ideia dos ateliês, quando a gente vai pensar o aprendiz e o mestre, né, quando a gente pensa nos ateliês da Idade Média ou do período do Renascimento. Então, assim, a gente vem ao longo do tempo, desde que a gente vem, né, produzindo arte, assim, a gente vai parece que a gente vai reorganizando a maneira de ter e trabalhar nesses espaços, né, dependendo do período que a gente está ali. Eh, e aí sempre tem como base, e aí eu acho que assim, foi um dos motivos, né, que a gente foi pensando também nesse episódio com vocês, que é o lugar do, né, quando a gente pensa no ateliê da Idade Média, o mestre e o aprendiz, né, então assim, um lugar, eh, de ensino também, né, um lugar da arte educação, um lugar de troca, um lugar de oficinas, né. Quando a gente está falando, né, assim, de pensar esse espaço, ele desde o começo, né, além de um espaço de produção, ele também é um espaço de pensar arte educação, né, um espaço da gente estar ali e aí pensar em arte educação para além de pensar em ensino de arte, né. Se a gente for fazer essa diferenciação, acho também importante, assim. Porque quando a gente vai pensar em ensino de arte, a gente está falando de uma coisa, assim, bem, história da arte, transmissão de conhecimento, uma coisa mais pragmática, mais categórica, né, mais tradicional. E quando a gente vai pensar arte educação, acho que ela está muito em diálogo quando a gente pensa em ateliê, né, de ser esse espaço de experimentação, de produção, né, de troca, de um lugar que você vai fruir, vai criar, e vai explorar, e aí eu acho e aí é isso, né, tá muito em diálogo com o que a Camila falou, né, assim, de como para ela também foi importante estar no Pocinho, por viver esse lugar de aprendizado também, né, assim, para além de ser sei lá, se colocar numa situação de: "Ah, vou dar uma oficina de pintura", ou, né, mas de ir junto ali e aprendendo também, né, com as outras pessoas, com os outros artistas. E aí eu queria, assim, isso meio pra gente pensar, e eu queria que vocês falassem um pouquinho, assim, das experiências, que vocês tiveram, assim, com esse lugar da arte e educação, pensando o ateliê, mas também, assim, o que é que talvez o ateliê tenha, e aí, talvez o que que o ateliê tenha hoje, que poderia, se diferenciar de outros espaços de arte e educação, né, o que é, aquela pedrinha preciosa do ateliê, e também a gente pensar a gente tem uma movimentação na cidade, né, a gente percebe hoje em Fortaleza, assim, uma diversidade de espaços que se propõem a fazer oficinas, se propõem a fazer, aulas contínuas, e a gente, né, voltar para aulas contínuas, inclusive de linguagens mais clássicas, né, como a pintura, como a escultura, a cerâmica, né. E aí, como é que vocês têm visto também essa movimentação dos ateliês, desses espaços que são independentes, né, eles não são institucionais, de como é que, eles estão assumindo esse lugar da arte educação hoje na cidade. Eu acho que o ateliê, naturalmente, é esse lugar também da formação, né. Não só do artista, como eu disse anteriormente, porque, o trabalho parte também de uma pesquisa e investigação sobre determinados temas e assuntos que são abordados, né. Assim como
as técnicas, as linguagens e a incorporação de elementos no trabalho. Então, o ateliê é esse espaço dado que o próprio trabalho envolve toda uma alquimia, né, para ele acontecer ali, ainda que ele vá para um outro espaço depois, que seria o espaço positivo, ou a rua, ou instituição, galeria, etc., né? Mas o ateliê é esse espaço para o artista em que ele continua aprendendo, né, desenvolvendo a pesquisa e aprendendo, sobretudo, com outras pessoas, se for o caso, né, de haver um diálogo, se ele tem um ateliê que, como é o caso do Pocinho, por exemplo, né, que tem outros ateliês vizinhos. Aqui não é exatamente, aqui, eu estou falando aqui porque eu estou num ateliê agora, aqui no Palácio Progresso, né? Aqui não funciona exatamente como um ateliê coletivo, né? Como boa parte dos ateliês que a gente conhece, que é uma casa, ou é um galpão, ou um espaço qualquer em que os artistas que de repente têm afinidades ou políticas ou afetivas, né, em que eles se reúnem para trabalhar naquele lugar. Claro que cada um tem o seu tempo, a sua pesquisa, enfim, é também o espaço da subjetividade, né? Mas aqui o que acontece é que cada artista tem a sua sala, o seu ateliê, e ele gere esse espaço a partir da sua realidade de vida também, né? Tem artistas aqui que têm filhos, tem artistas que moram mais distante, tem artistas que moram próximo. Então esse tempo depende muito de como o artista lida com o mundo, né? Então assim, é o lugar de aprendizado do artista, assim como o do público também, como a gente estava pontuando antes, né? O fato da gente receber grupos eh, de estudantes, um público espontâneo também, né? Tem essa circulação de um público que é espontâneo, que quer visitar pessoas que a gente conhece, pessoas que a gente não conhece, inclusive dialogando com pessoas de outros estados, né? De outros lugares do Brasil. Então, tem essa conversa que é estabelecida, essa troca de ideia para pensar a própria ideia de ateliê, o formato que acontece aqui, o formato que acontece em outros lugares, né? Então, eu acho que é um lugar que se dá uma formação que não é da instituição, né? Que desperta um magnetismo, uma curiosidade, um outro olhar para como acontece, né, o desenrolar da pesquisa do artista. E eu acho que existe uma outra situação também que a gente pode pensar, sobretudo para o artista, né? Ou para um estudante de artes, ou para um público interessado, é o fato de essa pessoa, artista ou não, trabalhar como assistente de um outro artista, né? Ou gerenciar aquele espaço e poder aprender muito com aquele artista, como que a trajetória ocorre dentro e fora do ateliê. Então, acho que é um lugar que é o lugar do aprendizado, né? O espaço da discussão, do diálogo, do debate, sobretudo, que não é o da instituição. Total. E, assim, são muitas possibilidades de troca, ensino como troca, né? Assim, dentro do espaço do ateliê, desde do artista com o seu entorno até essas pessoas que estão ali, às vezes, trabalhando, às vezes visitando. Eu recentemente estive nesse dia de visitas abertas, né, dos ateliês, e fiquei pensando sobre como possibilita um contato com obra de arte diferente de estar em outros ambientes, onde a gente tem uma série de estigmas, inclusive sobre como o corpo deve se portar, né? Assim, que se entra no museu e as crianças entendem que tem que colocar as mãos para trás, porque não pode. E de fato, assim, quando entra na ateliê também não pode sair tocando em tudo. Mas eu acho que existe uma relação de como aquele é um espaço que é de fato habitado assim de uma forma cotidiana, que permite uma proximidade diferente, né? Que permite um diálogo com palavras diferentes, porque as palavras que são escolhidas para estar dentro de um texto curatorial que está nas paredes de um museu, por exemplo, não são as mesmas palavras que a gente escolhe quando chega alguém para sentar e conversar ali do nosso lado, trocar uma ideia sobre esse trabalho que acontece. Eu lembro que quando eu saí dessa visita, eu estava conversando com a Renata Frank, que também é uma artista que passou por aqui, e aí a gente estava conversando assim sobre espaços de ensino da arte. Eu falei para ela assim que esse lugar do estar no ateliê me lembrava um pouco também como eu às vezes me sentia quando estava na rua fazendo coisa de arte urbana, assim. Eu gosto de fazer coisa com lambe-lambe.
E como era diferente, assim, porque eu via o processo da troca do saber acontecendo, assim, né? O processo de criação vai sendo interpelado ali por um processo de troca que vai acontecendo durante ali. Eu fiquei achando, assim, tem proximidades e tem afastamentos também, né? Mas tem esse lugar do contato com o processo, que para mim é muito, muito caro quando a gente está dentro de um espaço como esse, assim. Eu posso fazer só uma ponte aqui, antes da Mel comentar também, porque eu achei ótimo essa fala, falando também do espaço da arte urbana. Já fiz mural algumas vezes, já participei de feirinhas de impressos, e para mim, esse contato com quem está passando, e essa coisa mais próxima e mais informal, para mim sempre foi um dos brilhos da coisa, assim, tipo, porque a galera acompanhar a coisa enquanto ela está sendo concebida, entender os processos dessa concepção também. Mas uma coisa que eu gosto de falar é que, para mim, o espaço de ateliê também eu vejo quase como um sketchbook físico, assim, tipo, uma coisa muito no sentido de, cara, eu vou estar aqui justapondo todo o meu processo, e aqui vai ser um laboratório de fazer uma alquimia aqui, como o Diego falou, e é bem isso mesmo, tipo, é o bonito, feio, é o que ainda não está lapidado, é o que ainda está se discorrendo, é o que ainda está se desenvolvendo, se descobrindo, se entendendo, e, e estar vivo também é isso, né? Também é esse processo de estar se entendendo constantemente, e enfim, eu só achei o ponto de falar sobre a rua muito interessante nesse lugar também, de, tipo, todo mundo ter o contato com isso. E é massa isso que tu fala também do sketchbook, assim, porque quando vocês estavam falando da imagem de vocês, né, voltando para o que abre o programa, a gente fala, né, olha, claramente parece estar no mesmo lugar, a parede parece ser a mesma, o chão parece ser o mesmo, mas ainda assim tem uma coisa de que como é um microcosmos diferente, assim, né, estando presencialmente ainda mais, ainda que seja no mesmo espaço, com a mesma estrutura física, com organizações às vezes similares, tem todo um microcosmos, assim, né? Como se fosse entrando mesmo, talvez, dentro desse sketchbook, dentro desse processo de criação de cada artista, que vai desde, sei lá, a escolha da música que se coloca para tocar nesse espaço, o cheiro que esse espaço tem, os materiais que estão ali, o livro que tem, o livro que não tem. Eu lembro que eu fiquei muito, assim, querendo bisoiar o que é que as pessoas estavam lendo. O que é que tem de livro nos ateliês da galera, assim. E que pistas isso me conta sobre essa pessoa que faz esse trabalho, assim? Fiquei pensando sobre isso, apesar de serem espaços muito parecidos, adentrar no microcosmo de cada um desses artistas. Eu lembro até que quando eu mesma fui para os ateliês do Pocinho pela primeira vez, uns 4 anos atrás, que foi inclusive a partir do Porto Iracema das Artes, eu fui aluna da Alice Lara, que também é uma grande artista visual, e ela, enfim, apresentou os ateliês do Pocinho, e a partir daí eu fiquei completamente obcecada, completamente apaixonada com a ideia, e para mim era muito isso que tu falou, tipo, era entrar nesses espaços que tinham cada um uma aura muito diferente, cada um uma atmosfera muito própria, cada um uma cor muito própria, tal qual estar conhecendo a pessoa, tal qual estar entrando na cabeça dessa pessoa e entender a forma como ela, desde como ela organiza os quadros que vão estar dispostos na parede, até as leituras que ela faz, a música que coloca, o cheiro, tudo isso, tipo, é, mais do que uma coisa pensada, tal qual, sei lá, uma expografia, é também você entender de como é o processo de organização da cabeça de cada um desses artistas. Então, para mim, isso, a primeira vez que eu tive contato com isso, caríssimo, caríssimo, assim, tipo, incrível. Fiquei completamente apaixonada pela ideia também de, assim como esses outros artistas conseguir, eu acho que transpor não só do meu trabalho, mas de tudo que orbita ao redor dele num espaço. A Bia, falou disso, né, assim, de ficar curiosa sobre o que as pessoas estão lendo.
E aí é muito engraçado como quando a gente vai pensar esse lugar do ateliê, tem um lugar de intimidade muito forte, né. Eh, e aí parece que esse lugar da intimidade não sai, independente se vai ser um ateliê que está na sua casa, e aí tem toda uma rotina da vida e das pessoas e de tudo ali, ou porque você passa, às vezes, muito tempo no ateliê e esse espaço ele vai se tornando cada vez mais íntimo, né, tipo assim, a foto que a Camila mandou tem uma geladeira, tipo assim, é óbvio que tem uma geladeira, né, assim, porque você passa, às vezes, muito tempo do seu dia, então esse espaço ele vai se tornando também um pouquinho casa ali nesse processo, né, porque a gente vai precisando de algumas estruturas e enfim, né, eu acho que faz parte também da nossa lógica enquanto artista, é essa intimidade, né, essa intimidade ela vai permeando o trabalho de um jeito ou de outro, nem que não seja uma coisa explícita, né. Pego Vocês de têm alguma coisa a colocar, assim, de alguma experiência, de alguma oficina que vocês deram ou de alguém que receberam, alguma experiência que marcou? Porque realmente passa muito rápido o tempo. porque as são muitas, né? São 5 anos. Eu acho que para mim a experiência marcante foi quando eu conheci os ateliês do Pocinho e, tipo, não é porque eu estou lá agora e não é querendo rasgar seda, mas já rasgando seda, é porque eu realmente acho que poxa, para uma pessoa que a vida inteira produziu dentro de casa e que tinha uma perspectiva de trabalho com arte ainda muito dentro de moldes da minha própria vivência dela, nunca tinha entrado num ateliê de um artista até o momento que eu conheci os ateliês do Pocinho, então eu acho que para mim foi uma mudança total de perspectiva, de dimensão que a coisa pode tomar, sabe, tipo, e isso eu não falo só em questão de espaço físico, porque bem como a gente falou, o espaço de ateliê ele é onde o nosso trabalho está acontecendo, mas eu digo de dimensão mesmo que o trabalho pode tomar, que isso enquanto um ofício, isso enquanto uma profissão, isso enquanto um trabalho que sim é muitas vezes precarizado e que passa por um processo de precarização muito grande, mas eu acho que me deu muita força também, sabe, tipo, encarar essas outras pessoas que já estavam nessa jornada há muito mais tempo do que se pá, eu estava na Terra quando eu conheci, e me deu uma atmosfera de otimismo mesmo, de pensar que no quanto pode ser feito, sabe. Acho que seria meio isso. Eu lembrei de uma situação que aconteceu recentemente, né? A gente recebeu uma turma do curso de formação da Escola Pública de Artes Visuais da Vila. Eu acho que o nome da Vila das Artes. Eu acho que o nome é esse. E a turma veio, era uma turma de artistas, né? De diferentes cidades, de diferentes formas de atuar. E eles saíram, e aí depois uma pessoa bateu na minha porta, que eu tinha fechado a porta já. E aí era uma mulher que eu achava que ela tinha vindo junto com eles. Mas não, ela falou que alguém falou para ela, ela tinha ficado sabendo, ela não, nem faz parte da turma. Só que ela ficou com muita curiosidade de saber como é. E ela entrou aqui, eu falei, não, fica à vontade. A gente conversou muito sobre todos os processos, assim, do que seria uma pesquisa em arte, do que seria, e de onde nasce também esse interesse do artista que é pesquisador, né, de ter um ateliê, né, de colocar isso no mundo, e de que maneira ele inscreve isso no espaço expositivo que é da instituição, ou que é da galeria, e, sobretudo, onde acontece essa parte mais mercadológica, né? Eu lembrei que era uma curiosidade dela, assim. Então, que inclusive, talvez em alguns ateliês seja um espaço interessante para se dialogar em torno desse assunto, né? Que ainda acaba sendo um certo tabu, né? Alguns anos atrás, para alguns artistas, era uma espécie de segredo, assim, ficava uma coisa muito oculta, o valor do seu trabalho, quanto vale isso, por quanto sua galeria comercializa, qual que é a relação, né, entre você e esse agente, né, essa peça da engrenagem, essa peça tão decisiva muitas vezes dessa engrenagem, né? E aí foi uma conversa muito interessante, esclarecedora para ela, e
eu percebi que aumentou muito, muito a curiosidade, assim. E ela perguntou sobre curadoria também, porque ela tinha visto que eu tinha feito curadoria da exposição de um dos artistas que eu fiz curadoria, e ela tinha um grande interesse nessa função, né? Ela não é artista, mas ela é pesquisadora e ela talvez queira atuar como curadora. E aí a conversa enveredou por esse caminho e passamos alguns bons minutos, quase uma hora de conversa depois que a turma saiu. E ela não era da turma, né? Ela nunca tinha vindo aqui no ateliê, no Por Cima, inclusive, então foi uma experiência muito surpreendente para mim e acho que para ela também, né? Porque eu acho que a gente se depara também com algumas situações de risco que muitas vezes o trabalho e a exposição não dão conta de apresentar, né? Eu acho que o ateliê traz isso, assim, algumas coisas que não funcionam, que não dão certo, algumas frustrações, né? Alguns projetos que permanecem anos, anos e anos na condição de projeto. E devido Uhum. também a justamente esse processo de precarização, a gente não consegue colocar em prática e ele está lá no ateliê, guardado no computador, guardado no sketchbook, como a Camila mencionou aqui, ou num caderno, ou em algum outro papel, ou na cabeça do artista, né? Porque é justamente, eu gosto de pontuar que é justamente esse lugar de diálogo que, para mim, o trabalho nem sempre dá conta na exposição, né? É claro que toda pessoa que vai ver um trabalho na exposição, ali ele se depara com uma série de informações, né? Que é o texto curatorial, muitas vezes o texto crítico, não é um texto que o curador fez. É, Tem os educadores também, né, com quem eles podem ter uma conversa. Tem um próprio trabalho que tem algumas informações, alguns indicativos, ele funciona como uma espécie de porta em que o público entra, né, e pode imergir talvez parcialmente, assim, no universo da pesquisa. Agora, o processo, né? E todo, não só o processo que levou àquela obra, assim, mas o processo de uma forma geral, da pesquisa do artista de uma forma geral, que compreende uma trajetória, não só um trabalho em uma exposição. É muito difícil, assim, talvez numa fala de artista, talvez numa palestra, que muitas vezes também você não consegue falar, porque tem a coisa da timidez, nem sempre dá tempo também de fazer perguntas, o tempo também é muito curto. Então, eu acho que o ateliê seja esse lugar muito primoroso de aprendizado que em outros lugares acho mais difícil de acontecer. E também, Diego, falando, eu fiquei, tem uma coisa que você tá num espaço, porque, por exemplo, sei lá, uma pessoa que não tem, né, como foi o caso dessa moça que você compartilhou a história, às vezes você não é da área ou não conhece, ou aí, sei lá, você vai numa pinacoteca, aquele negócio gigantesco, ar-condicionado, e você já fica, o seu corpo ele já vai se moldando ali, então você fica muitas vezes, né, num lugar mais constrangido, ou, né? E aí parece que o ateliê, como é um espaço de uma intimidade, é um espaço mais próximo daquilo que a gente vivencia no cotidiano, mesmo que tenham projetos, mesmo que tenham obras, mesmo que tenham materiais que fogem um pouco, né, da rotina ali da vida, mas eles parecem um pouco mais próximo da gente, né? E assim, você ter esse contato direto com o artista é primoroso demais, é muito raro a gente ter isso, a gente poder perguntar, né, a gente poder olhar para um trabalho e perguntar, ou poder falar sobre um material, ou qualquer coisa, né, assim. E realmente, mesmo em ações que não sejam, efetivas, como sei lá, "Ai, vou fazer uma oficina, ou dou aula todos os sábados", né, que já tenham ali um programa, né. Normalmente essas oficinas a gente tem um programa que a gente vai seguindo ali. Pra além disso, a gente vê que o ateliê ele tem realmente um processo, como o Diego, né, pontuou muitas vezes hoje, assim, um processo de aprendizado que está, implicado no que é a estrutura do espaço, e que a gente vai vivenciando isso fora também de um programa, né, fora de uma lógica de uma oficina, fora de uma lógica de e isso é muito interessante, quando a gente vai pensar todas as possibilidades de arte e educação, né, o ateliê e aí não à toa, né,
quando a gente vai pensar, os primeiros espaços, né, o ateliê sempre ele parece que ele tá ali, né, ele sempre vai ser esse primeiro espaço que parte dali, e aí depois que a gente vai. E aí também pensar que é um espaço independente, que a gente pode meio que fazer o que quiser. Isso é muito tem um lugar de liberdade, um lugar de reconstrução que é muito interessante também. Então eu quero agradecer muito, muito, muito por vocês terem topado esse convite. Para mim, assim, foi um momento muito, muito gostoso, porque é muito bom ouvir vocês. Eu acho que também para mim e pra Bia, esse espaço do podcast é um espaço também de aprendizagem, assim, da gente, a gente inclusive estava conversando com a Luísa, né, a Luísa Félix, sobre como esse lugar, né, do podcast, a gente consegue ter acesso a pessoas que normalmente a gente não tem acesso, a conversas que a gente não tem acesso, e que é um dos, a gente eu vejo obras de vários artistas nos museus, galerias e tal, mas a gente ouvir um artista falando sobre isso, né, ouvir um artista falando sobre como ele pensa esse lugar do ateliê, eh, eu acho que é um lugar que é raro, e eu muito agradecida por vocês terem topado e compartilhar a história e compartilhar, esse pouquinho de intimidade com a gente. E vou ler rapidinho uma citação, que é de uma enfim, é de uma pesquisa que eu tenho feito. Esse lugar de pensar o ateliê para mim é muito tem me gerado muitos questionamentos, e principalmente nessa relação do ateliê com a casa. Eu venho de uma pesquisa com a casa e ultimamente eu tenho voltado, o olhar para pensar o ateliê também. E aí eu queria ler um trechinho curtinho, tá? A imagem do artista em seu local de trabalho, rodeado de instrumentos, materiais e obras de arte, faz parte do nosso imaginário. O ateliê, esse lugar voltado exclusivamente ao fazer artístico, independente da linguagem ou técnica, sugere uma mística entre suas paredes, sendo o lugar em que o artista experiencia sua poética e materializa sua prática. O lugar do ofício, território da invenção, das noites em claro, onde estão escondidos os trabalhos ainda não resolvidos. Lugar também de reclusão, de ócio, imaginação e devaneio. O lugar daquilo que fica perdido entre o que é verdade e o que é invenção. E acho que eu encerro. E é isso.